Shalom, queridos. Hoje é Lucas capítulo 21. A volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Nesse capítulo de Lucas 21, esse estudo é demonstrado o quanto o Senhor Jesus está atento às nossas ofertas e o que estamos buscando na nossa passagem pela terra. O Senhor destaca que observou os ricos e pobres e viu a viúva que preferiu dar tudo que tinha em vez de ficar sem honrar a Deus. E isso mostra que o Senhor ocupou o primeiro lugar em sua vida. Essa passagem trata-se de um sermão profético, onde o Senhor responde questionamentos sobre quando seria a sua volta aos discípulos. Jesus enfatiza que terão sinais do grande dia e que nós devemos buscar sermos melhores e estarmos preparados para isso. O contexto histórico de Lucas 21, neste contexto, o governo vigente era o de Herodes e ele recebia várias fundações e ampliações da parte externa. Havia um grande investimento e todo esse trabalho foi feito de 20 a.C. e dos anos 64 depois de Cristo. Ou seja, essa reformulação estava acontecendo durante a passagem de Jesus. Jesus então observou a grandiosidade, quão magnífico era o local de adoração. Entretanto, ele alertou para a destruição nos últimos dias. Lucas 21, de 1 a 4. Os ricos e suas ofertas. Os adoradores podiam depositar suas ofertas em 13 cofres em forma de trombeta invertida, bem como na sala do tesouro ali perto. Em contraste com os ricos que faziam grande exibição de suas ofertas, a viúva pobre não tinha muito para dar. 2 leptos era a menor moeda judaica daquela época. Jesus elogiou a viúva por dar algo que envolveu sacrifício pessoal. Lucas 21, versículo 5. A adoração às formosas pedras. Herodes o Grande começou a reformar o complexo do templo em anos 20 a.C. A obra foi concluída em 63 d.C., 30 anos depois da crucificação de Jesus. Algumas pedras do alicerce tinham 12 metros de comprimento, outras eram revestidas de ouro. Lucas 21, 6. Jesus alerta sobre a destruição. Usando uma hipérbole, Jesus declarou: não se deixará uma pedra sobre pedra. Em 70 d.C., o exército romano cumpriu esta profecia, arrasando o templo e a cidade de Jerusalém. Muitas das enormes pedras do templo foram derrubadas para áreas mais baixas das imediações do complexo, como Jesus havia falado. Lucas 21, versículo 7. Jesus adverte sobre o fim dos tempos. As passagens paralelas em Mateus 24 e Marcos 13 focalizam especialmente o final dos tempos, ao passo que Lucas está mais interessado na iminente destruição do templo. Quando diz essas coisas, os versículos 25 a 28, no entanto, falam da segunda vinda de Cristo. Os eventos que levaram à destruição do templo
em 70 depois de Cristo, prefiguram os últimos dias que levarão à volta de Jesus. Os eventos que levaram à destruição do templo em 70 depois de Cristo prefiguram os últimos dias que levarão à volta de Jesus. Notem bem isso. Lucas 21, de 8 a 10. O Senhor alerta sobre os falsos cristos. O surgimento de falsos messias e esquemas para definir datas, bem como guerras mundiais, continuarão a acontecer por toda a era presente. Porém, estas coisas precisam acontecer e fazem parte da demora esperada antes do fim desta era. O tempo está próximo. Lucas 21, versículo 11. Os sinais do fim. Terremotos e fomes, pestilências de diferentes intensidades irão acontecer ao longo da história até o fim desta era. Grandes sinais haverá do céu. Provavelmente são fenômenos cósmicos como os profetizados como esses sinais que foram profetizados em Apocalipse 6, de 13 a 14, Joel 2, 28 a 32. Lucas 21, de 12 a 15. As perseguições. Esses versículos retomam a discussão das circunstâncias imediatas dos apóstolos e seus colaboradores no Evangelho. A perseguição por parte dos judeus nas sinagogas e dos gentios, reis e governadores. Trará a oportunidade trará a oportunidade dos testemunhos de Cristo. Eu vos darei boca. É praticamente uma repetição da promessa que Jesus fez em Lucas 12, de 11 a 12. Eu vos darei boca. Lucas 21, 16 a 19. As traições que virão. Quando lhes sobrevierem problemas após a morte de Cristo, os discípulos sentiam. Quando lhes sobrevieram problemas após a morte de Cristo, os discípulos sentiam conforto ao lembrar que o Mestre já tinha avisado que eles seriam odiados e até mesmo traídos pelas pessoas mais próximas deles. Não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Fala de segurança espiritual. Essa frase, não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, está falando de uma segurança espiritual. Mesmo sabendo que eles iam ser traídos, iam ser odiados, mas também tem essa palavra em relação à segurança espiritual deles. Não devemos entender que paciência significa que conseguimos a salvação, nos esforçando para perseverar. Não devemos entender que paciência, essa palavra paciência, ou seja, perseverar, firmar, ser firmado, inabalável, significa que conseguimos a salvação e nos esforçando para perseverar. Somos salvos, então a gente persevera. Então é isso que é a paciência. É porque já somos salvos. Pelo contrário, é obrigatório que todo cristão verdadeiro tenha perseverança. Afinal, a força para perseverar é dada por Deus. E quem é que tem Deus? Os salvos. Portanto, temos que perseverar. Lucas 21, de 22 a 22, Lucas 21, do versículo 22 a 20, do versículo 20 a 22. A desolação que está por vir.
As palavras Jerusalém e sua desolação indicam que é aqui que as perguntas do versículo 7 são respondidas. O sinal de que o templo e a cidade estavam prestes a ser destruídos seria quando Jerusalém estivesse cercada de exércitos. Mateus 24:15 fala da abominação da desolação mencionada por Daniel 2, 9, versículo 27, por Lucas 11:31. Que estará no lugar santo do templo, Lucas fala apenas da devastação de Jerusalém. Quando a cidade fosse cercada, todos os habitantes e aqueles que estivessem nas regiões próximas, Judeia, deveriam fugir para salvar suas vidas, porque o cerco fazia parte da planejada vingança. Execução da justiça de Deus contra Jerusalém. Lucas 21, de 23 a 24. A grande aflição. Mateus 24, 21 usa a expressão grande tribulação, tirada de Daniel 12, 1, para se referir à intensidade do sofrimento que haverá nesse tempo de juízo. Lucas a chamou de grande aflição. Ira é a ira de Deus contra o pecado, expressa em seu juízo, em seu justo juízo. Os sobreviventes da destruição de Jerusalém em 70 d.C. foram dispersos por todo o mundo conhecido na época, indo muito mais longe do que na diáspora, que aconteceu no exílio babilônico centenas de anos atrás. De 70 d.C. até o surgimento do atual Estado de Israel, em metade do século XX, Jerusalém foi dominada pelos gentios. Os tempos dos gentios se referem ao tempo oportuno atual, em que as nações gentias estão abraçando o Evangelho. Enquanto isso, Israel está espiritualmente endurecido e continuará assim até perto do fim. Romanos 11, de 25 a 26. Lucas 21, de 25 a 26. Mais alguns sinais cósmicos. Sinais do sol, na lua, nas estrelas, já foram mencionados em Lucas 21, 11. E provavelmente se referem a Joel 2, 28. Esses fenômenos cósmicos trarão grande aflição à população mundial. Lucas 21, 27. A volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo é descrita em termos que fazem lembrar a profecia de Daniel 7, 13, o Filho do Homem vindo com grande glória. Esta passagem também é citada em relação à volta de Cristo em Apocalipse 1, 7. Lucas 21, de 28 a 31. A redenção se aproxima. Em vez de se amedrontar ao ver estes sinais, os cristãos devem se sentir encorajados, porque estes elementos indicam que o plano da redenção de Deus está completando e o advento do reino de Deus está próximo. É como observar as árvores ganhando folhas na primavera e saber que o verão está próximo. Lucas 21, de 32 a 33. O cumprimento da palavra de Deus. Esta geração provavelmente se refere àqueles que estarão vivos quando os diversos fenômenos descritos por Jesus começarem a acontecer em rápida sucessão, visto que geração às vezes significa família ou posteridade. Alguns acreditam que este termo se refere especialmente ao povo de Israel. Sobre o céu e a terra, mas as minhas palavras, Mateus 5, de 17 a 18.
Lucas 21, 34, 36. Lucas 21, de 34 a 36. Jesus alerta para que deixem o pecado. Aquele dia é o dia em que Cristo voltará. Aqueles que se deixarem levar por uma vida mundana, excessos e embriaguez, ou pelos cuidados da vida, serão pegos de surpresa quando Cristo voltar. A maneira certa de vigiar é estar alerta em oração. Lucas 18, 8. O que irá preparar o cristão para estar em pé e não ser envergonhado diante do Filho do Homem em sua vinda. 1 João 2, 28. Lucas 21, 37 a 38. O Monte das Oliveiras. O dia e a noite se refere ao cronograma de Jesus para cada dia da Semana da Paixão. A menção do Monte das Oliveiras antecipa o incidente em que ele foi traído e preso. Lucas 22, 39. Com isso, nós podemos concluir que, apesar de todas as dificuldades que passaremos, o Senhor nos mostra que Ele voltará para sanar tudo isso. Porém, nós devemos buscar, justificar e nos arrependermos dos nossos pecados. Todos que mantiverem sua fé e estiverem ao lado do Senhor serão salvos, mas isso não significa que não passaremos por aflições. E sim que, diante da aflição, Jesus não irá nos abandonar e que nós saibamos buscá-la enquanto ainda há tempo. Louvado seja Deus. Terminamos de fazer o comentário de Lucas, capítulo 21. E não esquecer temos que ter os nossos lembretes, que é o primeiro sábado de cada mês, que nós estamos das 14 até as 19 horas, apresentando o estudo que fizemos durante o mês em festa, em maneiras festivas, ministrações de 15 minutos, jograis, peças teatrais, tudo com a palavra de Deus que nós estudamos durante as 4 semanas do mês e no primeiro sábado de cada mês nós apresentamos. Esse é um dia festivo, uma tarde de consagração. Antes de começarmos o culto, às 14 horas, nós temos os aniversariantes, que são discipuladores. Essa parte dos aniversários é somente para os discipuladores, para nós honrarmos aos discipuladores do MyFFJ, nosso ministério que Deus entregou. Então, temos que honrar quem honra. Os discipuladores almoçam com os apóstolos todo o primeiro sábado de cada mês, das 13 horas até as 14. Às 14 horas, vamos participar do culto até às 19. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e líderes de células, com todos os discípulos e com todos os componentes das células do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.